Mensagem do céu. Estudo bíblico, não é? Vai ser mais um estudo bíblico do que, na verdade, um aconselhamento sobre algo que o Eterno falou conosco na quarta-feira, quando ele disse para nós: eu é que abro as portas diante de vocês e sou eu que faço e permaneço com que as portas estejam fechadas diante de vocês, não é? Então, olha só, querido meu, querida minha, eu quero explicar algumas coisas, porque muitas vezes nós achamos que o Eterno fecha portas diante de nós, quando ele diz que ele nunca tinha aberto portas, não é? Então vamos entender um pouquinho do que é portas. Vamos lá. Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, começa por aí a importância de nós compreendermos que Yeshua tem a chave de Davi. Yeshua tem a chave de Davi. Eu vou falar sobre essa chave mais à frente, que é um mistério, é uma revelação, o que é essa chave. E eu vou te dizer, porque está nas Escrituras e você vai compreender o que é essa chave, não é? Então, queridos, existe uma porta aberta diante de nós e essa porta chama-se salvação, não é? É essa porta que o próprio Yeshua abriu por meio de si mesmo, e nós vamos compreender essas questões. Logo mais à frente você vai compreender isso, não é? Apocalipse 4:1 diz o seguinte: depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, ele fala que ele tem uma porta aberta, e Yohanan vê essa porta aberta. Ele não somente falou no capítulo 3 que essa porta estaria aberta, quando Yohanan, no capítulo 4, vê que a porta estava de fato aberta, e então nós sabemos que se tratava acerca dessa porta. Essa porta está aberta hoje, queridos, mas essa porta vai ser fechada, não é? Quando o noivo voltar, quando o noivo levar para si a noiva, não é? As pessoas vão bater nessa porta e dizer para abrir a porta, e ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, aquele que pratica a iniquidade, que não guarda os meus mandamentos. E essa porta será definitivamente fechada. Essa porta é a porta da salvação, queridos, não é? É uma porta que ele mantém aberta diante de mim e diante de você. Mas existem outras portas que nós temos diante de nós: portas de emprego, portas de relacionamentos, portas como nós podemos identificar as portas que o Eterno tem para as nossas vidas? Queridos, quando nós vemos a porta da salvação e nós compreendemos que essa porta, ela está aberta e escancarada hoje para todo aquele que crê que Yeshua é Senhor, que Ele morreu pelos pecados, se arrependerem verdadeiramente, se voltarem, nascerem de novo, provarem do novo nascimento, não é? Imergirem nas águas, não é? Essas pessoas estariam qualificadas para receber o HaKodesh, estariam qualificadas para viverem a terra como representantes do Messias e como pequenas chamas, pequenos Messias, pequenos ungidos do Eterno na terra dos viventes. Tá bom? Atos 12, versículo 10 diz o seguinte: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante um anjo se apartou dele. Então Kefa, Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou para mim o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Queridos, o Eterno abre portas para nós, até aquelas improváveis, se nós estivermos algemados, mãos e pés, a 4 sentinelas. Ainda assim o Eterno é poderoso para não somente desatar as cadeias que colocaram sobre nós, como também para fazer com que automaticamente portas sejam abertas diante de nós. Queridos, as portas do Eterno não somos nós que abrimos, queridos.
Vocês precisam entender que as portas do Eterno não somos nós que abrimos. Eu vou dar um exemplo prático em relação a uma das minhas filhas. Uma das minhas filhas, ela tinha um desejo profundo de fazer uma faculdade. Queridos, todas as portas para aquela faculdade foram fechadas diante dela. E aí se abriu uma porta, que foi na universidade onde ela se formou. E a partir do momento que essa porta se abriu, o Eterno enviou provisão, porque nós não tínhamos como pagar a faculdade, e uma pessoa do outro lado do mundo, meu querido irmão Cedric, bancou todo o estudo da minha filha até a sua formatura. A porta que o Eterno abre para você, você não tem de fazer esforço para empurrá-la. Ela teve de fazer esforço para se permanecer naquele lugar que havia sido colocado para ela estar. Ela teve que estudar muito, queridos, muito. Ela estudou demais. Ela estudava que chegava momentos que eu tinha, uma situação assim de eu falar, como essa menina vai conseguir suportar tudo isso? Mas ela, todo o tempo, ela sabia que ela estava numa porta que o Eterno tinha aberto. Queridos, com o Renato não foi diferente, não é? Eu não tinha onde fazer as cirurgias dele, mas veio para nós a abertura do Hospital Albert Einstein. Todas as cirurgias do Renato foram feitas no Einstein, menos a da catarata. E nós não tínhamos como pagar aquilo, mas mantenedores anônimos mantiveram as cirurgias do meu filho. Em todo o período que ele esteve, todas as cirurgias que ele fez ali dentro do Albert Einstein. Tá bom, meus queridos? Então, e aí? O Renato não teve que fazer nada? Claro, queridos, ele teve de ir, ele teve que se submeter a tudo isso, se submeter a essa dor, arrumar, queridos, o que foi desarrumado, teve que quebrar de novo para corrigir, não é? Então, não espere que quando você está na vontade do Senhor, na porta que Ele te abriu, você não vai ter luta. Aí a pessoa, o Eterno, abre a porta de um emprego, começa a ter luta no emprego, quer sair. A pessoa entra num casamento que o Eterno fez para ela, deu para ela, começou muita luta, eu não quero ficar aqui. Você começa a ter um empreendimento, um trabalho, um desbravador que você seja, e aí começa a ter problemas com a clientela, começa a ter problemas com outras coisas, você vai desistir, você vai abandonar aquilo que o Eterno já abriu para você, entende? O fato de você passar pela porta não quer dizer que você não tenha que ter muita responsabilidade para caminhar além da porta. Você compreende isso, querido meu, querida minha? O Ministério Som do Céu é uma porta que o Eterno abriu, Ele abriu no altos céus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, nós não vamos passar por perseguições e nós não vamos passar por pessoas com muito esforço querendo fechar a porta. Queridos, por que o Eterno deixa uma promessa, uma profecia, dizendo para a gente por que Ele deixa aberto para tudo que quer ler, não é? Dizendo assim, que abre e ninguém fechará. Porque as pessoas vão querer fechar, queridos. Que fecha e ninguém abrirá. Porque as pessoas vão querer abrir nas nossas vidas buracos emocionais, espirituais e físicos. Vão querer entrar na nossa vida para nos matar, nos roubar e destruir. Você precisa compreender que a porta que o Eterno abriu, o adversário vai querer fechar. E a porta que o Eterno mantém fechada na tua frente, o adversário vai querer abrir. E você pode comprar a ideia dele com as tuas próprias mãozinhas, não é? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Queridos, o Eterno, quando Ele quer abrir uma porta, pode ser por meio de um terremoto, queridos. Você gosta de terremoto? Eu não gosto. Você gosta de ver pedra caindo ao redor? Eu não gosto. Mas eu digo para vocês que nós vamos atravessar por um período tão terrível no mundo, e esse vai ser o período onde as pessoas vão se converter, meus amados. Vai ser o período onde as pessoas vão ver o poder verdadeiro do Todo-Poderoso e vão se voltar a Ele. Por necessidade, mesmo assim o encontrarão. Não é? Vamos falar um pouquinho agora de portas fechadas, que o Eterno falou tanto de portas abertas quanto de portas fechadas. Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta,
e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo que falam demais, são mais ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Eterno, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o peçam. Queridos, eu sempre repreendo quem gosta de ficar orando com repetições. Eu sempre vou repreender, não é? O Eterno não tem que ter uma aula, queridos, quando você fala com Ele, não é? Eu sempre vou repreender pessoas que não sabem se portar na presença do Eterno e fazem com que a Ruach vá embora. A Ruach vai embora, queridos. Se você começar a orar assim, Senhor, nós não sabemos nada, meus amados, não é? A gente não precisa se referir ao Eterno com algum conhecimento. Senhor, nós temos, não temos nada, queridos, nós não temos nada a oferecer. Senhor, olha isso, aquilo. É como se a gente, Senhor, por favor, me atende nisso, por causa disso. Queridos, não ore assim com o Pai. A Ruach não permanece quando nós oramos dessa maneira. Nós temos de ser humildes diante dele, não é? Diante dele nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, nós não temos entendimento de nada, nós não podemos nada. Quando chegamos em oração diante dele, nós estamos numa condição onde ele manda que feche a porta. Não é? Quando nós entramos na Artcraft, nós entramos ali, nós somos como um único corpo e nós fechamos a porta para orar. Nós fazemos isso, claro, porque nós não queremos incomodar ninguém, mas nós fazemos isso como mandamento também. Porque nós ali, tudo que está do lado de fora da Artcraft, seja os nossos trabalhos, a própria Artcraft, que é os clientes que estão lá fora, os pagadores que estão lá fora, as pessoas que virão fazer com que movimente a Artcraft, tudo aquilo nós fechamos a porta, do lado de fora permanecem todas as inquietações, as coisas desse mundo, e ali nós estamos para interceder uns pelos outros. Por isso, no nosso momento de oração, queridos, é um lugar onde as pessoas aprendem a orar. Tem pessoas que chegam e falam, Céu, eu não sei orar. Eu falo, não tem problema. Você vai orar da maneira que você sabe orar. Você vai se referir, tem um papel que está aqui nas suas mãos. E eu peço sempre para todo mundo estar atento àquele papel, uma vida. Não é um papel que está escrito, é uma vida. Rejeitar os pedidos que está naquele papel é rejeitar as pessoas que entregaram aquele papel para cada pessoa. Então, isso nós temos aprendido na Artcraft. E todos aqueles que fazem parte do Ministério Som do Céu têm caderno de oração, queridos. Para quê? Para que quando você for diante do Pai, não importa se você vai estar de joelho, no seu momento pessoal, nós não oramos só às quartas-feiras. Nós oramos, queridos, continuamente ao Todo-Poderoso. Quando nós fechamos a porta ali do nosso quarto e nós vamos orar como o mandamento diz, nós deixamos do lado de fora tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus, tudo aquilo que quer nos tragar. Todas as inquietações estão do lado de fora da porta. E aquele quarto se torna o nosso santuário, como a Artcraft. Naquele momento que ali nós estamos, é um santuário diante de Adonai. Você compreende isso? Queridos, para você se relacionar com o Pai, você tem que fechar a porta. Você tem de fechar a porta. Essa porta é dever seu fechar, não é? A responsabilidade do Pai é com as portas que Ele abre para você. Mas a tua responsabilidade é fechar as portas desse mundo para o seu relacionamento com o seu Pai que está no céu. Aprender a orar, queridos, não é falar demais. Falar demais afasta a Ruach HaKodesh. Não adianta, você não vai ter argumento para falar com Ele. Você tem que se ater pontualmente às coisas que são importantes, não é? Isso nós temos aprendido na reunião de oração. Nós temos aprendido como orar. Nós temos aprendido como nos reportar a Ele, não é? Então, esta porta nós temos de manter fechada. O mundo não pode entrar no nosso relacionamento com o nosso Pai. Quando nós vamos orar, nós temos de fechar a porta. É importante que nós façamos isso. Mas, Céu, eu não posso orar? Claro, queridos, pode orar em qualquer lugar. Inclusive, eu e meu marido, a gente tem nossas caminhadas que nós oramos ao ar livre, não é? Então, não é um contexto de oração, mas existe aquela oração, que é essa que nós fazemos aqui na Artcraft nas quartas-feiras, aquela oração que é o nosso pessoal, dentro do nosso quarto, onde esse símbolo do fechamento de portas é as portas que nós temos de fechar na nossa vida. Nós temos de fechar portas na nossa vida que foram abertas antes de nós conhecermos o Eterno, queridos. Essa porta não foi Ele quem abriu.
Foi uma porta aberta por força, foi uma porta aberta por meio de forças que agiam e operavam nas nossas vidas. O simbolismo de nós fecharmos essa porta no momento da nossa oração é quando nós fechamos a porta da mentira, nós fechamos a porta do ódio, nós fechamos a porta da inveja, nós fechamos a porta de falar demais, nós fechamos a porta de inimizades, nós fechamos a porta da vingança, queridos. Essas portas competem a nós o fechamento de cada uma delas. Lucas 11:5 diz o seguinte: disse o Senhor Yeshua: qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, porque o meu amigo chegou em casa de viagem, procurou-me e nada eu tenho a oferecer, e o outro lhe responda lá dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Eu digo-te que ele vai se levantar depressa, abrir-te a porta, e então, todavia, fará isso, se não por causa da amizade, da tua importunação. Queridos, abertura de portas na vida das pessoas para a nossa vida surgem quando as nossas necessidades são expostas, de verdade. Você quer abertura de portas do coração dos seus amigos para você, das pessoas que te rodeiam? Você precisa ser sincero de acordo com a tua necessidade. Você precisa ser honesto acerca de quem você é. Você precisa ser uma pessoa que se coloca verdadeiramente como quem você é. Toda pessoa que chega dentro do Ministério Som do Céu, queridos, muitos deles, vêm com a vidinha bem machucada, bem ferida. Queridos, aqueles que chegam escondendo quem são, não permanecem. É uma pena, lamentável, não é? Aqueles que têm uma aparência não permanecem, queridos. Olha, começam uma coisa, mas não conseguem ir, não conseguem persistir naquilo que iniciaram, não é? Eu tenho visto isso em tão pouco tempo de ministério que nós estamos dentro do Som do Céu, mas não existem forças para lidar com relação a tanta verdade. Queridos, a reunião de oração nossa, na presença do Eterno, queridos, é como se você tivesse... muitas vezes eu estou com aquele papel na minha mão, eu vejo sangue e lágrimas. De vez de ver letras na minha mão, naquele papel, eu vejo sangue e lágrimas. Não é? Então, amados, ali nós somos verdadeiramente... É claro, nós podemos orar por coisas terríveis lá dentro, lutas e angústias, e nós expomos tudo que está na nossa vida. Mas também terminamos de orar, queridos, é uma família unida, onde ali só existem pessoas totalmente aperfeiçoadas pelo sangue do Mashiach, não é? E assim você tem de ser no teu relacionamento com teu Pai Celestial. Você quer abertura de portas de pessoas na tua vida para estar com você quando você mais precisa de ajuda, nem que seja de madrugada? Seja verdadeiro, conte de verdade o que você vive, não é? Não vinha lá na casa do teu amigo de madrugada dizendo: olha só o que aconteceu, houve um terremoto, um furacão, agora nós não estamos com comida nenhuma. Seja verdadeiro: olha, chegou na minha casa uns visitantes aqui, eu não tenho o que dar para essa gente, me ajuda aí. Seja sincero, não importa qual seja o seu problema, não queira ser quem você não é. Isso vai abrir portas de vez de fechar portas. Agora eu estou falando de portas que são de relacionamento. Queridos, nós, dentro do ministério, nós somos cheios de falhas, de defeitos, como todos os seres humanos que eu conheço, pelo menos. Tirando Yeshua Mashiach, que é o Filho do Homem, ele é filho da raça humana. Ele é um ser humano, como eu e como você. Não é? A única diferença e drástica para nós é que ele nunca pecou. Querido, se você não tiver uma relação com Yeshua verdadeira, honesta, você vai perder a amizade dele. Você vai perder a amizade dele. Não é? Seja sincero, seja honesto. Isso abre portas, não importa o horário que seja. Não é? Atos 21, 27, olha só. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo, do Shaul, no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro! Esse homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar, ainda mais introduziu aqui gregos no templo, profanou esse recinto sagrado, pois antes tinham visto a Trófimo e o Efésio, agarrando a Paulo em companhia na cidade, e julgavam que Shaul introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo uma concorrência do povo, e agarrando a Shaul, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas.
Queridos, você que pensa que o fato de você estar na porta que o Eterno abriu, Shaul Hashaliach foi uma pessoa levantada pelo Eterno para a pregação das boas novas, não pense você que não vão querer te arrastar para fora do lugar que o Eterno te chamou para estar e não vão fechar as portas para você, não é? Então, assim, há muitas pessoas, queridos, que quando a perseguição começa, ela começa a olhar as portas que foram fechadas, de vez de olhar as portas que estão escancaradas diante de nós. Há muita coisa que Shaul, quem está fazendo Atos, o curso de Atos conosco, se você não está fazendo, você tem a oportunidade, você que está na internet aí nos assistindo, você tem a oportunidade de fazer o curso de Atos. É muito importante esse curso para as nossas vidas. Então, querido meu, querida minha, o fato de homens, principalmente religiosos, viu, queridos, quem fecha a porta para a gente, muitas vezes são pessoas que são religiosas, queridos. Queridos, não se importem com isso. Essas portas não são portas importantes para Adonai. São portas dos homens. Não são portas que nós temos de abrir e nem portas que compete a Adonai, fechamento ou abertura ou preocupação ou ocupação dele com isso. Eu peço a você que não se importe quando alguém agir na sua vida dessa maneira, fechando a porta. Porque as pessoas têm o direito de abrirem ou não a porta do seu coração. Esse direito de escolha é pessoal, intransferível, e nisto o Eterno não vai se envolver. Tá bom? Queria falar um grande mistério para vocês sobre a chave de Davi, que está em Yeshayahu, Isaías 22, 22. Porém, sobre o ombro do Messias, o de Yeshua, não é? Esse texto se refere a ele. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Querido meu, querida minha, essa chave está nos ombros dele. Ele carregou aquele madeiro e ele quer te mostrar o exemplo de como as chaves de Adonai estão também sobre os teus ombros. Porque aquele que quiser segui-lo tem de tomar o madeiro e levá-lo sobre os seus ombros. Essas chaves, elas também estão sobre nós. Yeshua também deixou o exemplo sobre nós. E essas chaves que ele tomou sobre si, ele tomou carregando um peso muito extraordinário, que ele não permite que nós carreguemos. Não é? Essas chaves te dão o direito também, como eu disse, de abrir e fechar portas. Uma porta que o Eterno não vai abrir e uma porta que o Eterno não vai fechar. E eu vou te contar qual é esta porta. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta, meu querido, é a única que você tem o direito de abrir e de fechar. Eu espero de todo o coração que você utilize o poder que você tem de abrir esta única porta que foi colocada na sua vida. Tanto para outras vidas você pode abrir a porta do seu coração ou não. Que esta porta, com esse poder que foi posto sobre a tua vida, sobre a minha vida, nós possamos abrir para que ele entre, ceie conosco e nós com ele. Que você possa compreender as portas que ele mantém fechadas sobre você, para o seu bem. Portas que foram abertas na tua vida que não são deles, não são dele, não vêm dele, não vieram dele. Ele não deseja essas portas abertas. E essas nós vamos ter agora com a ajuda dele, a graça dele, de ter fechadas uma a uma. Sejam nossos traumas, sejam as nossas dores, sejam nossos pecados, nossos vícios. Nós precisamos ter coragem de fechar essas portas. E que você possa compreender, cada porta diante de você, quando é ele que abre, ele te sustenta. Ele mesmo estará com você, colocará as pessoas certas ao teu lado e te ajudará a chegar até o fim. Que você reconheça as portas da tua vida, é o meu desejo e oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Querido meu, querida minha, ficou faltando aqui um adendo importante desta mensagem,
que é acerca do texto de Lucas 11, de 9 em diante, o próprio Senhor Yeshua dizendo: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Querido meu, querida minha, é importante você compreender acerca das respostas das suas orações. Quando você pede ao Pai, Ele sempre vai te dar. Porém, você vai ter de encontrar aonde essa resposta está. Você tem de buscar essa resposta e você vai encontrar. Todas as vezes que você encontrar, vai ser uma porta. Sempre vai ser uma porta. E você vai ter de bater nessa porta. E quem te abre as portas é o Senhor Yeshua. Lembre-se sempre deste importante adendo, esse importante quesito que acabou passando aí. Eu não comentei algo tão precioso. Vamos ver essa mesma menção em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, bati e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Querido meu, querida minha, é muito importante que você possa ter compreensão desse contexto maravilhoso, não é? Você possa orar, sabendo que você vai receber. Quando você receber, você ore mais ainda: Senhor, aonde está a minha resposta? E quando você chegar lá, vai ser uma porta que você não tem poder de abrir, porque só quem pode abrir para você essa porta é o nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ele tem portas abertas para mim e para você. Não force portas, não force portas. Nosso Pai não deseja isso para a sua vida. Amo você com todo o coração. Fique na shalom do nosso Pai. Fique na shalom. Seja edificado, edificada em nome de Yeshua HaMashiach.